Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos. Welcome. Vamos começar mais uma live. Hoje eu tive que botar um filtrozinho, gente. Tô colocando aqui. Tá. Ok. Hoje é 29. Peraí. Deixa eu aumentar aqui. Tá. Hoje é 29. Eu vou ver aqui, dependendo do tamanho, eu vi que 29 é pequeno. Deixa eu ver se 30 é pequeno. 30 é um pouco maior. 31 é pequeno. Então hoje nós vamos ler 29, 30 e 31. Porque são pequenos. E aí nós já despachamos logo 1 Samuel. E vamos entrar no 2 Samuel, que vai contar só a história de Davi literal. Então, bora lá começar? Pegue seu caderninho, seu bloco de notas, suas anotações. Enquanto isso, eu vou orar aqui. Paizinho, obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui falando a palavra do Senhor, mas estar recebendo, principalmente, porque a palavra é uma espada de 2 gumes e ela corta para mim e corta para a pessoa que está ouvindo também. Então, ela é libertadora, ela é transformadora, ela é palavra viva para aquele que está lendo, ouvindo, mas principalmente para mim. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos para acamparem ao redor da casa dessas pessoas que estão lendo esse momento comigo. Faça morada de contenção, levante muros com espadas de fogo, que os anjos do Senhor possam estar guardando, protegendo, livrando cada pessoa. Passe agora com o seu sangue para que nós possamos ser remidos, que nós possamos estar cobertos perante o mundo espiritual, nos revista com as armaduras necessárias para poder guerrear, para entrar nesse campo de batalha e nos deixe invisíveis no mundo espiritual para que não possamos ser rastreados. Eu entrego as nossas vidas nas suas mãos e te peço que nos dê sabedoria e direcionamento nessa leitura. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar, meu povo. Bora lá, 1 Samuel 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Para você que chegou agora, que não sabe o que aconteceu, o que tem acontecido, nós estamos terminando de ler o capítulo anterior, caso você não tenha visto o capítulo anterior. Davi fugiu de Saul novamente e foi morar com os filisteus. E morou com os filisteus, que era o povo inimigo, durante 1 ano e 4 meses. E ele começou a guerrear junto com os filisteus, o rei Aquis dos filisteus, em favor dos filisteus. E aí eles iam agora para uma batalha específica contra o povo de Israel. Saul foi consultar uma vidente e Samuel falou para ele o que iria acontecer para Saul, que Saul ia perder aquela batalha, aquela guerra. E aí agora, neste contexto, nós vemos os filisteus desconfiando de Davi, porque Davi era do povo inimigo, que era o povo que eles iam guerrear. Então vamos. Os filisteus desconfiam de Davi, 1 Samuel 29. Os filisteus reuniram soldados em Efaque, enquanto os israelitas acampavam juntos ao manancial que está em Jezreel. Os líderes filisteus avançaram em companhias de 100 e de 1000 homens, seguidos por Aquis e Davi com seus homens. Os generais filisteus perguntaram: o que estão fazendo aqui com este hebreu? Hebreu no caso era Davi, tá? E Aquis disse aos generais: é Davi. Ele antes era um oficial de Saul, mas tem estado comigo por muito tempo. Eu nunca vi nada que me fizesse desconfiar dele. Mas os generais filisteus
ficaram chateados com Aquis e disseram: ordene que ele regresse à cidade que você lhe deu. Ele não pode acompanhar na batalha. Por acaso não vê que faríamos um inimigo em nosso próprio grupo? Ele poderia ganhar a benevolência do seu rei, matando nossos homens. Esse é Davi, do qual os israelitas dançavam e cantavam. Saul matou 1000, mas Davi o matou 10.000. Então Aquis chamou Davi e disse: tão certo como o Senhor Deus vive, que você é leal a mim, eu gostaria que me servisse no meu exército. Não tenho tido nada para desconfiar de você desde o primeiro dia que você chegou. E também os líderes dos filisteus pensavam bem de você. Volte para sua casa e não faça nada que desagrade os líderes filisteus. Davi perguntou: Mas que mal tenho feito? Tem algo, Sua Majestade, para desconfiar de mim desde que eu cheguei? Por que não me permite combater contra os inimigos de Sua Majestade? Aquis respondeu: eu sei que você é um bom homem, como um anjo de Deus, mas os generais filisteus insistiram que você não nos acompanhe na batalha. Cedo pela manhã, você e os seus homens deverão regressar à cidade que lhe dei. E não faça caso que os generais dizem de você. Você é um bom homem. Portanto, volte assim que amanhecer. Na manhã seguinte, Davi e os seus homens partiram rumo ao território filisteu, enquanto os filisteus avançavam para Jezreel. 1 Samuel 30. Vou beber uma aguinha. Depois de 3 dias, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag. Os amalequitas tinham invadido a região do sul de Canaã, também atacado e queimado a cidade de Ziclag. Eles chegaram a capturar todo o povo, mulheres, homens, líderes, embora não tivesse matado ninguém. Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, encontraram a cidade em chamas. Os amalequitas tinham levado cativos as suas esposas, filhos e filhas. Davi e os demais homens do seu exército choraram e gritaram até ficar sem forças. Os amalequitas também tinham levado cativos as suas 2 esposas, Aionã de Jezreel e Abigail, que tinha sido esposa de Nabal de Carmela. Todo o exército estava tão triste e furioso que seus filhos e filhas tinham sido levados cativos, que queriam apedrejar Davi até a morte. Ele ficou alarmado, mas recuperou forças no Senhor Deus. E disse aos sacerdotes de Abiatar, o filho de Amaleque, que trouxe em efote. Então Davi consultou o Senhor: devo perseguir os que levaram nossas famílias cativas? Poderei alcançá-los? O Senhor respondeu: prossiga-os, os alcançará e resgatará as suas famílias. Davi foi ao ribeiro de Besor, acompanhado de 600 homens. Ali ficaram 200 homens, porque estavam muito fracos e cansados para continuar. Davi continuou perseguindo os amalequitas com 400 homens. Os homens de Davi encontraram um egípcio no campo e levaram a Davi. Eles deram de comer e de beber, e também um pedaço de massa de figos e 2 cachos de uva passas, pois tinham 3 dias e 3 noites que eles não provavam comida. Quando o egípcio comeu, recuperou as forças. Davi perguntou ao egípcio: a quem pertence? De onde você vem? E o egípcio respondeu: sou egípcio, escravo de um amalequita. Faz 3 dias que fiquei doente, e o meu senhor me abandonou. Tínhamos invadido a região do sul de Canaã, onde vivem os queretitas. Atacamos o território de Judá e de Acabe,
e também incendiamos Ziclag. Davi disse ao egípcio: guie-me para que encontremos. Desculpa, dei uma pausa. Guie-me para que encontremos esses bandidos. O egípcio respondeu: levarei vocês, mas jure por Deus que não me matará, e nem que me entregará ao meu senhor. O egípcio o guiou aonde estavam os amalequitas, e o encontraram dispersos pelo chão, comendo e bebendo, celebrando o grande despojo que tinha tomado do território filisteu de Judá. Davi os atacou e os matou. Lutaram desde o amanhecer até o anoitecer do dia seguinte. Nenhum dos amalequitas conseguiu escapar, a não ser 400 homens que montaram em seus camelos e fugiram. Davi recuperou os despojos que os amalequitas tinham tomado, inclusive suas 2 esposas. Não faltou nada. Encontraram todas as crianças, os líderes, também os seus filhos e filhas, e todos os seus bens de valor. Davi apoderou-se das ovelhas e dos gatos. As pessoas levavam tudo na frente do grupo que diziam: este é o despojo de Davi. Davi regressou ao ribeiro de Besor, onde tinham ficado 200 homens que estavam fracos e cansados para segui-los. Os homens saíram ao encontro de Davi e os soldados que tinham acampado. Entre os homens que tinham acompanhado Davi, havia alguns que eram maus, problemáticos e reclamaram: estes homens não foram conosco, portanto não devemos compartilhar os despojos com eles. Deixa eu aumentar o brilho aqui, gente. É porque o iPhone tem um problema, que é uma solução, mas é um problema. Conforme vai ficando escuro, ele vai abaixando a luminosidade. Conforme vai ficando a luminosidade, ele vai aumentando. E aí, como tá aumentando a luminosidade externa aqui, ele tá baixando. Então, pra mim, tá super escuro. Eu não consigo ver direito. Mas vambora. Entre os homens que tinham acompanhado Davi, havia alguns que eram maus, problemáticos e reclamavam: estes homens não foram conosco, portanto não devemos compartilhar os despojos com eles. Tomem só as suas esposas, filhos e ir embora. Que tomem só suas esposas e filhos e ir embora. E Davi disse a eles: não, irmãos meus, não façam isso. Pense que o Senhor lhes deu. Ele nos permitiu derrotar o inimigo que nos atacou. Ninguém lhes fará caso. Tudo será repartido em partes iguais entre os homens que ficaram cuidando das provisões e os que foram para a batalha. Davi estabeleceu essa lei e regulamento em Israel, e assim continua até hoje. Depois de chegar a Ziclag, Davi enviou algumas das coisas que tomou dos amalequitas aos seus amigos, os líderes de Judá, dizendo: aqui lhes envio um presente daquilo que tomamos dos inimigos do Senhor. Também enviou algumas das coisas que os líderes de Betel e de Ramote ficaram no sul de Canaã, de Jatir, de Aroer, de Sinfomete e de Etemoa, de Racal, da cidade de Jeramel, da cidade dos Quenel, de Ormã, de Borazã, de Ataque, de Hebron, e aos líderes de todos os líderes que Davi e os seus homens tinham vivido. Bora lá, vou fazer um resumo aqui rapidinho para nós lermos o último, que é o 31. Aqui neste contexto, o filisteu foi atacar o povo de Israel. E aí o povo filisteu, que vivia abaixo da liderança de Aquis, recusou Davi de estar lá no exército. E aí, enquanto o povo filisteu saiu para poder lutar, o que aconteceu? O outro povo, que é os amalequitas, que eram também inimigos de Judá, de Israel, também eram inimigos dos filisteus, invadiram aonde os filisteus estavam.
Então eles levaram as esposas, levaram os bens, levaram tudo. E aí nós vemos, se Davi não tivesse voltado com o seu povo, com o seu exército, eles iam perder as mulheres, iam perder os bens, iam perder tudo. E óbvio que o Senhor sabia. Então Davi não foi lutar contra os filisteus, junto com os filisteus contra Israel, porque ele sabia também que os amalequitas iam invadir ali onde os filisteus estavam. Então Davi, a primeira coisa que Davi fez, e agora fica uma anotação para vocês, Davi sempre consulta o Senhor antes do que ele deve fazer. Então Davi consultou ao Senhor, devo ir? E o Senhor falou, sim, você deve, você vai recuperar as coisas e vai recuperar as suas mulheres. Então ele achou uma pessoa no Egito, no meio, né, entre o deserto, que era um egípcio, que também estava lá, foi deixado lá para morrer. Davi deu comida para ele, alimentou ele, e ele informou aonde o povo amalequita estava. E aí Davi teve compaixão, então não entregou ele, nem matou ele, e foi atrás dos amalequitas. Nesse contexto, teve uma guerra, Davi venceu, ele pegou o despojo. O que significa despojo? Para quem não sabe, despojo é, vocês foram lá, lutaram contra mim e eu tinha uma pulseira. E aí vocês pegaram essa pulseira, pegaram esse anel, pegaram essa aliança, isso se chama despojos. No caso, são os pertences que ficaram do povo inimigo, que o povo inimigo pega e toma para si. Então, tudo que era meu, tudo que foi meu, quando eu perdi a batalha, agora vai pertencer àquele outro reinado, àquela outra pessoa, àquela outra tribo. Então, isso se chama despojos. E aí Davi pegou, saqueou, no caso, matou todos, e pegou tudo de bem que tinha no povo amalequita. E aí houve um conflito. Quando eles chegaram, alguns dos seus que estavam consigo dentro lá do bando tinham mau caráter, gostava de dinheiro, pelo jeito, e não acharam justo dividir com quem ficou. Só que na guerra nós sabemos que são feitas estratégias. Tem as pessoas que vão para atacar e tem uns que ficam na retaguarda. Então tiveram alguns que ficaram na retaguarda, guardando tanto ali aquela parte onde o povo morava, os filisteus moravam, e também aquilo que ainda tinha ficado. Só que quem foi à luta, quem foi guerrear, quem foi batalhar, falou que não achava justo que eles que foram lá lutar tivesse que dividir os despojos com quem estava lá, com quem ficou. Oi, Michele, bem-vinda. Com quem ficou. Então, Davi sabia de princípios e não achou isso certo. Então falou, não, vou dividir em partes iguais. Olá, Michele, tudo bem? Bem-vinda. Tô fazendo a leitura da Bíblia, caso queira acompanhar. Tô lendo 1 Samuel. Saudade, muito tempo que eu não te vejo, hein? Já tem uns 10 anos. E aí, o que aconteceu? Davi, como era um homem íntegro e sincero e honesto, falou, não, vou repartir em partes iguais para tudo. Inclusive para a própria tribo dele, que era a tribo de Judá, que não tinha nada a ver com isso, porque Davi foi lá e matou o povo amalequita, estando junto com o clã dos filisteus. Mesmo assim, ele enviou para o povo de Judá, que era da sua própria tribo, a tribo que ele nasceu, despojos, uns bens. E aí falou aqui no final que eles dividiram entre si os povos o que tinha acontecido, no caso, dividiu o dinheiro entre aqueles povos. Então aí nós já podemos fazer essas anotações, caso vocês estejam anotando, é o coração de Davi. Por vezes nós achamos que nós somos muito justos em algumas coisas e pensamos, aconteceu isso, mas a pessoa não foi, a pessoa não estava junto, e eu não acho justo que a pessoa ganhe, que a pessoa faça isso, que a pessoa faça aquilo. Quando, na verdade, o nosso coração deve ser repartir tudo, porque Deus repartiu, Jesus, quando veio, repartiu tudo, repartiu pão, multiplicou pão, repartiu. Então, às vezes, nós não achamos justo nós fazermos certas coisas, muitas vezes no ambiente de trabalho, e às vezes uma pessoa ganha a recompensa, ou a honra, ou eu ter que dar também, ou dividir certas coisas. Quando Jesus veio, falou que nós deveríamos repartir, multiplicar, dividir. Então, Davi já seguia esse princípio muito antes de Jesus vir. Ele já fazia isso. E outra coisa, Davi sempre consultava Deus. Então, Deus falou para Davi o que iria acontecer.
Mas antes de Davi chegar e ir, Davi consultou o Senhor primeiro. Então isso é para você, isso é para mim. Que nós possamos consultar a Deus antes de fazer qualquer coisa. Que não é fácil, mas é o correto. Vamos lá para 1 Samuel 31, último capítulo, para nós finalizarmos. Vamos? A morte de Saul e de seus filhos. Então aqui nós vamos ver o contexto da morte de Saul. E a partir de amanhã nós vamos ler 2 Samuel, vai contar somente a história de Davi. Então você que gosta, permaneça aí. A morte de Saul e de seus filhos. Os filisteus lutaram contra Israel, e os israelitas saíram fugidos. Muitos israelitas morreram no monte de Gilboá. Então os filisteus se dedicaram a perseguir Saul e seus filhos, conseguindo matar Jonatas. Jonatas, que era o amigo, irmão de Davi, filho de Saul, mas o que ia herdar o trono. Mataram Jonatas, Abimeleque e Malquissua. A batalha se tornou cada vez pior para Saul. Os arqueiros o alcançaram e os feriram gravemente com suas flechas. Então Saul disse ao seu escudeiro: pegue sua espada e me mate, para que esses pagãos não venham fazer escárnio de mim. Mas o escudeiro de Saul teve medo e se negou a matá-lo. Então Saul pegou a sua própria espada e se matou. Ele pegou a sua espada, ele levantou e se atirou. Algumas versões falam que ele se atirou a sua espada. Ao ver que Saul estava morto, seu escudeiro atravessou a si mesmo a sua própria espada e morreu junto com Saul. Então Saul se suicidou. Deste modo morreram Saul, seus 3 filhos, o seu escudeiro nesse dia. Ao ver que o exército de Israel fugia e que Saul e seus filhos tinham morrido, os israelitas que viviam do lado do vale abandonaram suas cidades e também fugiram. Então os filisteus passaram a ocupar essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus voltaram para despojar os cadáveres, para pegar os pertences dos cadáveres, encontraram Saul e os seus filhos mortos no monte de Gilboá. Então decapitaram Saul, tomaram todas as armas e enviaram os mensageiros que espalhassem notícias aos filisteus e a todos os templos de seus ídolos. Puseram suas armas no templo da deusa Astarote. Depois penduraram seu cadáver na parede de Bet-Esam. Quando o povo de Jabes-Gileade ouviu dizer que os filisteus tinham feito, o soldado de Jabes caminharam durante toda a noite em direção a Bet-Sam para recuperarem os corpos de Saul e de seus filhos. Depois de baixá-los do muro, voltaram a Jabes, onde os queimaram. Depois pegaram os ossos e enterraram debaixo de uma sombra de tamaresco de Jabes e jejuaram por 7 dias. Esse versículo fala a morte de Saul. Saul se suicidou porque Saul tinha medo. Saul não queria virar escárnio, ele não queria que acontecesse a mesma coisa que ele fez lá atrás com o filisteu. Olá, Ana, bem-vinda. Nesse versículo 31, que é o último capítulo, ele não quis que acontecesse a mesma coisa que Saul fez lá no começo. Um dos primeiros mandatos de Saul, um dos primeiros capítulos. Saul tinha que matar o povo amonita, se eu não me engano, e matar tudo, desde a ovelha, desde o gado, todos, e o rei. E Saul não fez isso. Saul trouxe o rei nu e deixou o rei lá. E Saul pegou os melhores dos rebanhos, pegou as pratas, os ouros e o melhor do rebanho e falou que ia sacrificar o Senhor. Que aí vem a frase: é melhor obedecer que sacrificar.
Nesse mesmo dia, Samuel foi lá confrontar ele e falar que naquele dia o reinado dele tinha sido jogado fora, porque o Senhor mandou ele matar todos e não mandou pegar nenhum despojo, simplesmente mandou. Desculpa, dei uma pausa. Simplesmente Deus mandou ele matar tudo, jogar tudo fora, queimar tudo. E Saul trouxe o rei nu e ficou passeando com o rei perante a tribo de Israel para poder fazer vergonha perante a tribo. E Saul tinha medo que acontecesse algo similar e ele falou: me mate para que eu não vire escárnio perante esses filisteus, para que ele não virasse vergonha. Então, como o escudeiro dele não quis matá-lo, ele se suicidou. Ele simplesmente foi lá, pegou e se jogou perante a sua própria espada. E aí o escudeiro dele, que deveria estar protegendo ele, como viu que ele já estava morto, e ele ia ser morto da mesma forma, ele também quis se matar. E aí aconteceu que quando o povo de Israel soube que os filisteus não mataram o rei, mas eles não sabiam disso. Eles pegaram o corpo de Saul e colocaram pendurado perante na muralha. Nessa versão aqui, não fala, mas tem uma versão melhor. Se eu gosto de outras versões, mas amém. Peguei a versão mais fácil de ler, que fica mais fácil, mais adaptada nos dias de hoje. Mas há umas versões mais fidedignas, por exemplo, de King James de 1600, a Ara de 1994, 97, que fala que o corpo de Saul ficou pendurado nas muralhas e o povo via o corpo dele, ele morto, ficou pendurado. Eles amarraram e espalharam o corpo de Saul por várias partes da cidade e ficaram pendurados, para poder realmente fazer vergonha ao povo de Israel. E aí o povo de Israel, sabendo disso, foi lá correr atrás do corpo dele e queimou o corpo dele e os ossos deles eles enterraram em qualquer lugar. Lá na frente, já dando spoiler, vai acontecer uma situação muito delicada, que aí entra mais no campo espiritual, que depois vai ter que ser feito algo contra aquilo. Que aí nós vamos ver que Deus tem princípios em muitas coisas. Então o povo de Israel sabia que não podia deixar o corpo assim, que não era permitido. Então eles foram lá, pegaram o corpo e enterraram num local qualquer, simplesmente só para ter um local para poder ser enterrado o corpo, que era digno. E aí nós vemos nesses últimos 2 capítulos, tanto 29, quanto 30, quanto 31. Primeiro, a importância da obediência. Deus sabia que aquilo ia acontecer porque nos 2 capítulos anteriores, o Saul havia se consultado com a vidente e a vidente falou que ele ia morrer e que naquele mesmo dia, ou no dia seguinte, ele estaria morto junto como Samuel também estava morto. Então Saul sabia que ele ia morrer de qualquer forma e ele já estava perturbado, já estava conturbado por isso. E naquele mesmo dia disse que Davi ia tomar o reino dele. Samuel falou que Davi ia tomar o reino dele. Então Deus cuidou para que Davi não fosse lutar junto com os filisteus e não ficassem com essa culpa desse sangue nas mãos dele, lutando contra o seu próprio povo. Então os próprios filisteus vieram contra Davi para não deixar Davi lutar. Então nós vemos aí um cuidado de Deus, em proteção de Deus permitir que Davi não tivesse esse sangue nas mãos. E aconteceu que os próprios amalequitas, que eram outro povo inimigo dos filisteus, invadiram ali onde os filisteus estavam. E aí Davi foi lutar contra eles. Então Davi estava sendo guardado pelo Senhor para não lutar contra o seu próprio povo de Israel, mas sim lutar contra um povo inimigo. E matou a maioria e despojou eles, basicamente só Davi e o seu povo. Então, enquanto os filisteus estavam lá derrotando o povo de Israel, que era necessário isso acontecer, porque Deus já havia falado, o Davi estava lutando contra um outro povo inimigo também, que era os amonitas. Então Deus arquitetou e permitiu que o povo de Israel perdesse essa luta, porque era necessário que Saul saísse do trono, era necessário que Saul perdesse aquela guerra, porque Saul já estava corrompido. Só que Deus não queria que Davi estivesse também junto naquela situação. Então Deus protegeu Davi, dando uma outra guerra para Davi. Davi foi guerrear uma outra guerra, pegando a mulher, pegando os despojos.
E Davi foi tão bem sucedido naquela guerra que ele pegou tudo dos amalequitas que invadiram os filisteus, a terra dos filisteus, e ainda repartiu entre eles e ainda deu para a sua tribo, que era a tribo de Judá. Nesse contexto nós vimos, ainda não chegou, mas a tribo de Judá e o povo de Israel meio que estavam separados, tá? A tribo de Judá era a tribo do norte, lá de cima, e o Israel era todo o restante, todas as 11 tribos, que ficavam um pouco mais ao sul. E aí Davi, como Davi era da tribo de Judá, Davi mandou também esses despojos, esses bens, esses pertences para a sua tribo. Enquanto isso, os filisteus estavam lutando e Saul estava morrendo. Saul, Jonathan, seus filhos e o seu exército estava morrendo. Era necessário que isso acontecesse, para a palavra do Senhor se cumprir. E aí sim entrar um rei que Deus queria que reinasse, que era Davi. Exatamente. Boa tarde, Ana, é isso aí. A Ana comentou aqui que o pecado de desobediência como feitiçaria. E eu já falei aqui uma vez que às vezes nós temos esse entendimento de estar na igreja e falar, ai, mas eu nunca fiz um trabalho, nunca fiz um despacho para ninguém, nunca matei uma galinha, nunca matei um bode, nunca frequentei terreiro. Mas a partir do momento que Deus fala para você fazer X e você faz meio X, você acabou de levantar um despacho da mesma forma. Você acabou de matar uma galinha preta num círculo com velas, com farofa, você fez a mesma coisa. Então, se você é crente que você não obedece, você é macumbeiro também. E aí nós vemos que Deus se apartou de Saul porque Saul desobedecia. Então, o reinado de Saul ainda durou muito tempo. Mas era necessário porque Deus precisava formar Davi, precisava achar Davi, precisava trazer Davi para o reinado, precisava amadurecer Davi. Mas mesmo assim, Deus é tão bom que Deus não quis que Davi participasse daquela morte, daquela matança, porque Davi já estava sendo separado. Então, Deus separou Davi e deixou Davi guerreando outra guerra, enquanto o povo de Israel perdia aquela guerra. E nós vemos que, tirando desses capítulos agora, que Saul só perdeu o reinado. Na verdade, gente, na verdade, o Senhor não escolheu Saul. E eu falei isso desde o começo, tá? Quem escolheu Saul foi o povo. Então, se você pegar lá atrás, nos começos de 1 Samuel, foram citadas várias vezes, que Deus não escolheu Saul. Deus separou Saul porque o povo pediu. E Deus só escolheu Saul pela aparência e pelo tamanho. Só separou ele por isso. Saul não foi separado para ser rei. Saul não foi escolhido para ser rei. Foi uma escolha do povo. A partir do momento que o povo errou e pecou, Saul fez a mesma coisa. Saul era uma pessoa que se importava mais com a aparência do que realmente com a presença. Então era realmente um rei que o povo pediu que fosse. E Deus falou lá no começo que estava escolhendo alguém segundo o coração dele, que era Davi. Davi vacilou um monte. Mas Davi tinha temor a Deus. E Saul não tinha temor a Deus. Saul era feiticeiro, Saul era macumbeiro, Saul era tudo de ruim, porque Saul era rebelde. Saul, no final, foi consultar a vidente, que era a cartomante, que era a bruxa. Saul era rebelde, não respeitava. Saul não fazia sacrifícios perante o Senhor. Saul quis ele mesmo fazer sacrifício quando o sacrifício deveria ser feito pelo sacerdote. Então, o contexto todo. Davi fez muita coisa ruim, nós vamos ver agora no 2 Samuel, no Crônicas em Reis. Mas nada se compara à desobediência, porque Davi matou um amigo, Davi pegou a mulher do amigo, Davi cobriu o pecado do filho dele, estuprar a própria filha. Davi fez muita coisa ruim. Mas Davi não era desobediente. Então, o pecado de desobediência de Saul fez com que Saul fosse um dos piores reis da história. E Davi fez um monte de coisa errada, mas mesmo assim foi o melhor rei. Então nós vemos aqui que a chave principal para tudo é desobediência. Ai, desculpa, deve ser a conexão. Deixa eu ver aqui.
Pronto. Eu tava numa outra rede, então talvez tenha sido isso. Ou da internet, não sei. Mas vamos ver se melhora. Mas tô acabando aqui. Só pra falar que o ponto final é a desobediência, tá? A partir do momento que foi encontrada iniquidade no coração de Lúcifer lá no céu, e Lúcifer desobedeceu, Lúcifer fez comércio, começou tudo. A partir do momento que Deus mandou Adão não comer do fruto, e a Eva deu o fruto para Adão, e Adão comeu, desobediência. A partir do momento em que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita Caim, e Deus ainda fala, se você não fizer o bem, não é verdade que você será aceito? E Caim vai lá e mata o seu irmão, desobediência. A partir do momento em que Deus a partir do momento que Deus manda Noé fazer a arca, Noé fez a arca e mandou avisar o povo que ia destruir aquela parte. E o povo não quis ouvir, desobediência. A partir do momento em que Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela, mas Abraão leva Ló, desobediência. Deus falou para sair da sua terra, da sua parentela. Mas Abraão levou Ló. Ló era parente. A partir do momento que Ló se afastou de Abraão, Abraão começou a cumprir mais o seu propósito e o seu chamado. E aí Ló foi para uma terra que era Sodoma e Gomorra. E a partir do momento que Abraão intercede por ele e fala, se tiver pelo menos um justo, você salva. E aí o Senhor falou, ok, tá bom, Abraão, meu amigo, eu salvo sim. E aí Deus envia os anjos irem lá para ter com Ló e avisar o que havia acontecer. Porém, a mulher de Ló sentiu saudade, olhou, desobedeceu ao Senhor, porque a palavra é ela sair sem olhar para trás. Desobediência. Muro virou uma estátua de sal. As filhas de Ló estavam sozinhas numa caverna, lá no alto. Acharam que não ia achar homem nenhum, acreditaram que não ia achar homem nenhum, sendo que tinha cidades ao redor. Embebedaram seu pai, tiveram relações sexuais, e aí, daí surgiu os amonitas, se não me engano, que é um povo inimigo do Senhor também. E elas tiveram filho com Ló. Desobediência. Então nós vamos aí, tô passando várias, né? Até chegar aqui em Saul, desobediência. Então, quando Levíticos fala que a desobediência é como pecado de feitiçaria, novamente eu repito para falar, se você é crente e falar, mas eu nunca frequentei terreiro, eu nunca matei uma galinha, se você desobedece, você é igual. Sinto te informar. Mas a partir do momento que você desobedece ao Senhor, ou obedece ao Senhor parcialmente, que não é obediência, igual Saul obedeceu ao Senhor parcialmente várias vezes, você é macumbeiro. Você também está fazendo despacho. Então, é feitiçaria da mesma forma, tá? Então, que nós tenhamos cuidado com o nosso obedecer. Se é o nosso obedecer parcial ou se é o nosso obedecer 100%. Porque se nós não obedecemos 100%, nós somos feiticeiros, nós somos macumbeiros da mesma forma. E de nada nós temos que julgar a pessoa que está lá na sua ignorância, fazendo despacho, arriando um despacho, batendo um tambor, matando uma galinha, porque você está fazendo a mesma coisa. Então que nós tenhamos amor pelas vidas, pelas pessoas que estão às vezes no engano. E nós temos que ter misericórdia da vida deles, tá? Porque às vezes a gente dentro da igreja está fazendo muito pior. Porque sabe a palavra e não pratica. Então me desculpa falar, mas você é pior que um macumbeiro. Você é pior que um macumbeiro. Quando você sabe a palavra e você finge que não sabe ou você faz da sua forma. Então você é macumbeiro igual e não tem nada que julgar um macumbeiro. Tem que ter amor pela vida do macumbeiro. Porque o macumbeiro pelo menos está na ignorância. E é isso. Já a palavra de hoje é: seja obediente ao Senhor. Porque meia obediência é desobediência. E desobediência é igual ao pecado de feitiçaria e macumbaria. Então você é igual um macumbeiro. E não tem que falar do macumbeiro. Amém?
Olá, Má, bem-vinda. Chegou eu falando essa parte, né? Desculpa. Tô lendo primeiro a Samuel e eu tava falando aqui sobre a desobediência, tá? Se você quiser ver o vídeo completo, tem lá no meu canal Tudo Estudo, @Reino de Deus 1. Você consegue achar o vídeo de hoje e outros vídeos, tá? Se você quiser acompanhar, é bem-vinda. @Reino de Deus 1. E tá tudo lá, tá bom? Que é Mateus 6,33. Tá lá o Reino de Deus. E hoje eu falei de desobediência, em como Davi foi consultar o Senhor antes de fazer qualquer coisa, e como Saul morreu porque ele era desobediente e o reinado dele se extinguiu e foi exterminado por conta da desobediência. Então, desobedecer é igual fazer macumba. E às vezes os crentes julgam muito os macumbeiros, mas às vezes estão dentro da igreja, estão desobedecendo e estão fazendo a mesma coisa que a feitiçaria. Então nós devemos ter amor pelas pessoas que estão fora e não conhecem a palavra. E nós que estamos dentro da igreja praticamos e não praticamos a palavra, nós somos piores, porque Deus nos manda a obedecer. E a palavra do Senhor inicial de tudo, desde Gênesis, desde o momento que Lúcifer caiu, é a obediência. Lúcifer fez coisas contrárias, o Senhor desobedeceu. Adão caiu porque desobedeceu. E várias outras histórias até chegar aqui. Foi por conta da desobediência. Então nós temos que ter um coração obediente ao Senhor, que é o mais importante de tudo. Amém? E é isso, agora eu vou orar para finalizar, porque já tá na hora. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, para compartilhar, essa é a hora. Não? Então, amém. Vamos orar. Paizinho, obrigada por cada vida que esteve aqui. Obrigada pelas aquelas vidas que vão vir depois. Obrigada por falar aos nossos corações que obedecer é melhor do que sacrificar. E o sacrifício nós sabemos o que é. Então nos dê um coração obediente. Obediente segundo a sua palavra. Que entende e obedece. Não parcial, não pela metade. Mas inteiramente, integralmente. Que nossos corações possam ser obedientes segundo a sua palavra, seus princípios, seus mandamentos. Nos ensine a amar, a confiar no Senhor acima de todas as coisas. A depender do Senhor e a obedecer ao Senhor. Te agradeço pela sua misericórdia, pelo seu amor. Peço que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando aos nossos corações e às nossas vidas, nos trazendo revelação, entendimento, sabedoria e discernimento. Que os anjos do Senhor permaneçam conosco, guardando as nossas vidas. Nos tire, Pai, agora dessa dimensão espiritual e nos proteja. Não deixe que nós sejamos rastreados pelo inimigo. Guarde nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela live, pela presença de vocês na live. Amanhã, por volta desse mesmo horário, estarei aqui entre 12h e 1h. Então, se você quiser acompanhar amanhã, sinta-se à vontade. Amanhã nós vamos começar a ler 2 Samuel, que fala basicamente só da história de Davi. E aí nós vamos entrar na parte... Não na parte boa, porque já estamos na parte boa. Mas o estudo de Davi é interessante. Na verdade, eu queria trazer aqui pra vocês mais estudo mesmo. Só que não dá. Então, nós vamos continuar fazendo a leitura e trazendo alguns pequenos insights. Amém? Beijos, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe vocês também. Muito, muito, muito. Em nome de Jesus. Amém.